Meus queridos, o Tricolor não tem um dia de paz. A gente vai falar sobre o Ignacio. Infelizmente, as notícias não são boas, porque a expectativa é que ele fique de fora da partida de sexta-feira. Mas já vou te explicar sobre isso. A gente também vai falar nesse vídeo sobre o Kevin Serna. Nesse caso, a informação é positiva. Tem também as definições de datas dos próximos jogos do Fluminense. Votação ali, reunião, na verdade, envolvendo o calendário do futebol brasileiro para 2025. Vamos falar sobre desfalque do Internacional, acordo com a Amazon. Então vem comigo para mais uma atualização da tarde. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. A gente vai abrir esse vídeo falando sobre o Ignacio e outras questões importantes para a partida dessa sexta-feira contra o Internacional. Mas antes disso, eu vou pedir para você deixar o seu like, mostrando que você apoia o trabalho aqui no canal. Ontem uma pessoa chegou a falar sobre o Ignacio na live que a gente fez ao meio-dia. Eu fiquei um pouco sem entender, porque ainda não tinha saído nenhuma notícia sobre o jogador, especificamente sobre o jogador, e eu tinha a impressão de ter escutado um dia antes que estava tudo certo com ele. Mas o que acontece? Imagino que a pessoa tenha mencionado porque o Ignacio ficou fora da lista de relacionados da partida da sexta-feira contra o Grêmio. E essa foi uma lista de relacionados que eu não olhei, porque eu tava a caminho do jogo quando ela saiu. E como ninguém tinha falado sobre a possibilidade do jogador ficar de fora, não foi uma coisa que eu fiquei curiosa, atenta ali pra olhar. Mas o que acontece? O Ignacio ficou de fora da lista de relacionados da partida contra o Grêmio por ter sentido dores no joelho. Ontem o José Ilan deu a informação um pouco mais tarde nessa live, pelo que eu vi ali do vídeo dele, dizendo que o Ignacio ele não está treinando e não deve ir para a partida dessa sexta-feira contra o Internacional. E aí, sobre isso, hoje, o Caio Bloch do Trivela publicou uma matéria explicando um pouco mais a situação, dizendo que não se trata de uma nova lesão, mas de dores que ele está sentindo ali. O Ignacio, para lembrar, ele faz a artroscopia, a mesma cirurgia que o Diogo Barbosa fez, e ele até compara a situação dos dois jogadores, porque o Diogo Barbosa, ele volta, no caso do Diogo Barbosa, até atuando como titular, ele chega a sentir dores na partida contra o Atlético Mineiro, fica de fora da lista de relacionados do jogo contra o Botafogo e depois volta normalmente, porque não se tratava, assim como é o caso do Ignacio, de uma nova lesão, mas apenas de dores que são comuns após a recuperação desse tipo de cirurgia. Preocupa o fato de Ignacio não poder estar relacionado para a partida de sexta-feira contra o Internacional? Acho que preocupa, obviamente, quanto mais jogadores a gente tem de fora, pior é pra gente poder pensar em montar esse time. Mas assim, eu acho que já preocupou mais, porque tudo indica que o Thiago Silva segue bem para poder entrar na partida de sexta-feira também. A gente tinha o Manuel que estava entrando com recorrência, tem o Antônio Carlos. Obviamente, o fato da gente não ter o Thiago Santos, que hoje é titular do Fluminense, por conta, no caso, da suspensão, é ruim, mas eu acho que a nossa zaga ela já teve problemas maiores, né? Se a gente estava conseguindo lidar com o Thiago Santos e Manuel, o fato do Thiago Silva estar de volta, acho que o Manuel ali do lado ou o Antônio Carlos vão ajudar, assim. É preocupante, mas eu acho que é menos preocupante do que já foi se tratando de sistema defensivo do Fluminense. O sistema defensivo do Fluminense 2024, especificamente, né? Já foi pior já preocupou mais do que preocupa hoje. Mas um outro jogador que nós também tivemos novidade ontem foi o Kevin Serna. A informação veio através do Gustavo Garcia, do GE. Segundo ele, o jogador segue avançando na sua recuperação, aprimora a parte física e está perto de voltar. Isso não deve acontecer ainda na partida contra o Internacional, mas a previsão, que é uma previsão que eles consideram ali antes do que seria a previsão inicial para o retorno do Serna, né, que havia a possibilidade de ele ficar até 2 meses fora, é de que ele retorne logo após a data FIFA. Então, uma previsão acho que bem positiva, porque o Serna, ainda que as últimas entradas dele no campo não tivessem agradado tanto quanto as primeiras, é um cara que ajuda muito a equipe em termos de velocidade, em termos de força, até força de marcação ali. Então, sem sombra de dúvidas, é uma peça que faz falta em termos de opção de elenco. Bom saber que a gente tem esse retorno, e até para lembrar a quantidade de desfalques que a gente tem para essa partida
da sexta-feira, além do Felipe Melo, que tá suspenso pelo cartão vermelho que tomou na partida contra o Grêmio, mas aí, enfim, não é titular hoje da equipe do Fluminense, a gente tem de fora Fábio, Thiago Santos, Arias, Ganso, Cauê Elias, esse tende a ser um jogo bem difícil, já seria difícil pela fase que o Internacional hoje passa, que assim, venceu o Criciúma ontem, que foi bom pra gente, senão o Criciúma ia nos ultrapassar na tabela, ia nos jogar mais uma colocação abaixo. Mas assim, um jogo que já seria difícil, tende a ser mais difícil ainda com a quantidade de desfalques que a gente tem. Ontem também foi assunto a definição da tabela dos próximos jogos do Fluminense. O Fluminense vai enfrentar o Fortaleza na sexta-feira, dia 22, às 9h30 da noite no Maracanã. Tem uma galera que não tá gostando muito dessa data por conta de ser na sexta-feira, mas hoje o Vitor Lessa estava explicando que se trata até de um ganho do Fluminense, o fato dessa partida ser na sexta-feira, porque a gente vai ter uma parada para a data FIFA antes desse jogo, e o fato do jogo ser na sexta-feira faz com que a gente tenha o Arias à disposição da partida melhor do que no último jogo, né? O último jogo chegou a sair uma matéria no GE mostrando todo o percurso que o Arias tinha feito, chegando aqui no Brasil às 2 horas da manhã para jogar no Clássico à noite. Foi uma partida até que o Arias, além de ter entrado bem, né, quando entrou, que não entrou como titular, foi uma partida em que ele fez gol, mas sem sombra de dúvidas, sacrifica muito o físico do atleta, e a gente podendo ter o Arias chegando aqui com mais tranquilidade para essa partida tão importante contra o Fortaleza em casa, sem sombra de dúvidas é melhor pensando no físico e também no rendimento mesmo da equipe como um todo. Além disso, a gente também teve a definição, né, do jogo contra o Criciúma, que vai acontecer no dia 26, uma terça-feira, às 7 horas da noite. Esse horário particularmente eu acho pior, porque é bem difícil pra galera que, enfim, trabalha no Rio e tem que chegar ali no jogo por conta de trânsito. É muito difícil você ter o Maracanã cheio logo às 7 horas. Normalmente ele vai enchendo um pouco mais tarde, né? E também teve a definição da partida contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, que vai acontecer no domingo, dia 1º de dezembro, às 6h30 da tarde. Outra data definida foi a das quartas de final do Brasileirão de Aspirantes. O Fluminense vai enfrentar o Bragantino na segunda-feira, dia 11, às 6h30 da tarde, em Bragança Paulista. E essa semana também tem jogo do vôlei clássico contra o Site Flamengo, às 9h30 da noite, ou seja, a gente vai terminar a partida contra o Internacional e já engatar na nossa live juntamente com o jogo do vôlei feminino. Enfim, eu achei que ficou ruim, porque ficou um horário apertado, né, para poder assistir os dois jogos. Mas vai acontecer na sexta-feira, tá marcado para sexta-feira. Lembrando que no sábado também tem o jogo de volta da semifinal do Carioca Feminino contra o Vasco. O Fluminense tem a vantagem ali de ter vencido a primeira partida por 2-0. Esse jogo vai ser no sábado às 10 horas da manhã. Ontem o Diogo Dantas do Jornal o Globo deu uma notícia falando sobre questões que podem modificar o calendário do futebol brasileiro no ano que vem, pensando justamente no Super Mundial de Clubes, e envolve o Fluminense não apenas por conta do Super Mundial, mas porque o Mário Bittencourt faz parte da CNC, que é a Comissão Nacional de Clubes, que foi justamente a CBF tratar sobre essa questão que envolve ali datas de estadual e também datas envolvendo a Conmebol. Vou colocar com vocês a matéria. Essa daqui é a matéria do Diogo Dantas. Clubes se reúnem para debater calendário inchado em 2025. Debate na CBF promete pressionar a entidade a buscar soluções junto à Conmebol. Tá? E aí, do que se trata nesse caso? Ele coloca, nessa reunião foi ontem, para tratar sobre a questão do Super Mundial de Clubes da FIFA. A ideia é reduzir de 16 para 12 o número de datas obrigatórias do estadual. Então, a gente teria ali a redução de jogos obrigatórios do Campeonato Carioca, além da retirada de datas que foram impostas pela Conmebol, como para a repescagem da Copa Sul-Americana. E aí, para poder entender essa questão, tá? Aqui estão os clubes que fazem parte, foram para essa reunião justamente para pressionar a CBF a falar principalmente com a Conmebol. Ser o colocado na fase de grupos da Libertadores jogava a Copa Sul-Americana e ponto, né? Era aquela vaga garantida. Só que agora a Conmebol obriga um confronto com o segundo colocado,
com 2 datas utilizadas em uma semana. E aí os clubes defendem que se classifique uma equipe para Libertadores e o terceiro vá para a Sul-Americana direto, sem depender desses confrontos, que acaba ocupando mais data do calendário mesmo, né? E isso é uma coisa pra gente pensar, tá, gente? O calendário, ele só aumenta, tá? Ele só aumenta. A gente tem os mesmos dias do ano para disputar tudo, só que a gente tem mais competições, então isso ocupa mais data do calendário. Ninguém nunca reduz, assim, ninguém tá preocupado em reduzir. Mas então, no caso, os clubes estão pedindo apenas que se permaneça como era antes, né? Mas eles colocam essa necessidade de pressionar a CBF porque a CBF já tem essa proposta nas mãos e precisa levar a Conmebol, mas alega que há uma hierarquia que se dá a partir da FIFA até as entidades nacionais na hora da organização do calendário. O presidente Reginaldo Rodrigues não participou da última reunião da CNC. Então, enfim, envolve data de calendário, eu acho que é um assunto importante, principalmente a gente pensando no ano que vem. Então fica aí a informação do Diogo Dantas, não vi nada novo hoje sobre essa reunião. Tá com 2 informações importantes mais rapidinhas. Segundo, né, tipo, o Internacional tem um desfalque para nossa partida, que é o jogador Wesley. Ele seria suspenso direto por ter levado o terceiro cartão amarelo na partida de ontem contra o Criciúma. O Wesley, que foi titular no jogo de ontem, inclusive foi o responsável pelo segundo gol do Internacional na partida. O outro caso foi que ontem teve um anúncio oficial da Amazon Prime com relação à compra dos direitos de transmissão na LFU, que vai, no caso, a Amazon comprou ali 190 jogos de 2025 a 2029. E aí a novidade seria em termos de valores ali. Segundo Gabriel Wacker, o acordo com a Amazon foi no valor de 2 bilhões no total, o que daria ali 400 milhões por ano. Mas essa foi mais uma atualização da tarde e hoje às 5 horas a gente vai ter live para poder discutir esse e outros assuntos que possam surgir ao longo do dia. Espero que vocês tenham gostado, fico muito feliz, te agradeço por você ter assistido até aqui. Um beijo no coração e até às 5 da tarde.